falando vejam aí. Opa, mas esse aqui é bem pequenininho. Aí. O que eu estava falando é o seguinte. Há uma semelhança, né? Você consegue ver aqui nítida a semelhança entre o nosso sistema respiratório, principalmente aqui entre a traqueia, os brônquios anteriores e uma árvore mesmo. Por isso que a gente chama de árvore respiratória, porque realmente parece uma árvore, só que obviamente essa árvore que tem a ver com a respiração, que é o nosso corpo, né? Existem várias estruturas no nosso sistema respiratório, e aí você tem algumas, talvez as principais. Vamos lá. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Aí. Fica mais fácil. Eu já volto ao normal, tá? É só para vocês conseguirem ver melhor. Olha aí que legal. Então vamos lá, ó. A menininha aí, a nossa colega aí, a nossa modelo, tipificando, mostrando aí como é que funciona o nosso sistema respiratório. Vejam que coisa interessante. Se eu parar para analisar mesmo esse desenho, você vai ver que tem o que o ar entra tanto pela boca quanto pelo nariz. Deixa eu dar mais um zoom. Olha aí, ó. Professor, para mim não está aparecendo. Professor? Não está aparecendo? Não, está só aparecendo só você, só. Espera aí, então, que eu vou mandar de novo. Foi? Foi? Agora sim. Deu? Perfeito. Obrigado, Gi. Show de bola. Vejam aqui, ó. O ar entra tanto pela boca como entra também pelo nariz. Quando entra pelo nariz, a gente chama essa estrutura de cavidade nasal, tá? Nariz. O nariz é essa parte externa, mas dentro tem, entre aspas, o caminho do ar, que é a cavidade nasal, tá bom? Então, cavidade nasal e boca. Professor, o que mais? Aí você tem a faringe, tem a laringe, tem a traqueia, brônquios, pulmão, bronquíolos, alvéolo, diafragma, enfim, tem várias estruturas aqui. Só vou mostrar uma curiosidade para vocês. A gente vai falar, inclusive, um pouquinho. Já repararam que se alguém tem sinusite, eu tenho. Geralmente, quando a sinusite me ataca, tanto, obviamente, o nariz, que é difícil respirar, ruim, está congestionado, congestionado aqui, entre aspas, e aí eu uso a boca para respirar. Como eu não respiro bem pelo nariz, está tudo entupido, bora usar a boca, então, que é uma medida alternativa. Não muito tempo depois que eu começo a respirar pela boca, a minha garganta começa a doer. E aí você fala, professor, mas tem alguma relação entre respirar pela boca e dor de garganta? No caso da sinusite, sim. Por quê? Aqui nessa... Deixa eu dar um... Não vai dar para ver, lógico, mas é só para vocês entenderem um pouco mais. Aqui no nosso nariz, já repararam que a gente tem pelinhos? Já, com certeza já, né? A gente tem pelos, né? Alguns até tiram e tal. Existem esses pelos visíveis e tem outros que são bem pequenininhos que a gente não consegue ver. São cílios. Qual que é o objetivo desses caras? Tanto desses maiores que a gente vê, quanto desses outros que a gente não consegue observar. Filtrar o ar. Então, o ar que adentra, o ar que entra no nosso organismo, já é, de certa forma, filtrado. Como ele é filtrado, muitas impurezas não entram. Sabe a caca? Tem que falar só para vocês saberem, né? Mas é negocinho ruim, né? De nariz, caca. São impurezas que entrariam no nosso organismo se a gente não tivesse entre aspas, esses filtros que retêm e que seguram essa sujeira que entraria no nosso organismo. Só que quando você está com o nariz congestionado, está tudo congestionado, tudo constipado, tudo cheio, lotado, você vai usar a boca. E a boca não há filtro na boca. Tudo que entrar ali vai. Se passar na garganta, vai embora. E aí, geralmente, o que entra quando a gente está respirando pela boca? Bactérias, vírus entram. Porque a boca é uma cavidade, um buraco bem maior, óbvio, e ainda não tem filtro. Então, a gente vai respirando, vai sugando tudo que tem no ambiente, inspirando e geralmente a gente inspira também bactérias, vírus. E aí que você vai ter uma dor de garganta. Então, geralmente a dor de garganta está presente, não é só por isso, mas muitas vezes também é por isso. Você não consegue respirar pelo nariz, vai pela boca, as bactérias se alojam na sua garganta e causam e aí você começa a ter dor de garganta. Essa dor de garganta, inflamação,
tende a subir, aí vai para os ouvidos, e aí você fica todo arrebentado, né? Cheio de problemas oriundos de você respirar pela boca. Então, muita atenção. Respirar pela boca não é a melhor alternativa. Às vezes é necessário, mas não é legal. Quanto antes, voltem a respirar pelo nariz, senão você vai frequentemente ter dor de garganta, porque os oportunistas, vírus, bactérias, né? Esses caras aí tendem a entrar e fazer a festa no nosso organismo. Então, muita atenção. Bom, então tem a cavidade nasal, laringe, tudo isso aqui faz parte do nosso sistema respiratório, tá bom? E aí é nesses caras aqui, ó, nos alvéolos, que acontece a troca pulmonar, aquela troca gasosa que eu disse para vocês, sai oxigênio, sai gás carbônico, entra oxigênio, sai gás carbônico, oxigênio. Fica nisso o dia todo trocando essas moléculas de gás carbônico pelo oxigênio, tá bom? Mas isso aí não está na apostila, é só uma curiosidade que eu trouxe para vocês, para quem, lógico, né, sentir interesse para poder ver aí, tá bom? Esses são os movimentos respiratórios que eu falei para vocês. Quando o ar entra, quando a gente puxa o ar, inspiração. Esse é o nome técnico. Quando o ar sai, vem de externo. Tudo que tem ex, né, tem a ver com fora, né? Então, externo. Dentro. Então, inspiração, ar para dentro, vem de extrínseco, vem de fora, lado externo do organismo, tá bom? São movimentos respiratórios que a gente chama de ventilação mecânica. A todo tempo a gente está fazendo isso aqui. Opa, nossa, quase que vocês viram spoiler ali. Uma pergunta. Não precisa ficar com medo, tá? Pode chutar. Como vocês acham? Vou deixar mais fácil de acertar. Quantas ml de ar a gente coloca para dentro do nosso organismo a cada respiração? 800 ml. Alguém falou 800 ml aqui no Zoom. Pode ir falando, tá? Eu vou. Obrigado. Quem falou? Não? Ah, tá. 500? 500? A massa Acho que 500, né? Alguém ali falou 500? Ninguém? Bom, alguém falou, alguns pessoas falaram 500. Eu acho que é 700 ml, professor. Eu acho que é a Leide, eu não vi, mas eu acho que a voz é dela. A Leide falou 700. É a Leide mesmo. Né, Leide? 700. Aí tem aqui a resposta aqui, ó. Tá aqui, ó. Geralmente a gente coloca 500 ml para dentro a cada respiração. O que isso significa? Se você respirar 16 vezes por minuto, 8.000 ml. Se a gente converte isso para litros, dá quanto? 8, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu já volto aqui, ó. Fazer uma conta rápida aqui, ó. Só para vocês entenderem como funciona. Vamos lá, ó. Bom, se em média, meninas, pessoal do Zoom, dá para ver a calculadora, né? Dá sim. Ah, tá. Sim. Perfeito, obrigado. Então vamos lá. Se a gente coloca para dentro do organismo 500 ml de ar a cada respiração, e se eu respiro, por exemplo, 16 vezes por minuto, eu tenho 8.000 ml. Para saber exatamente quanto que isso significa em litros, deixa eu só silenciar aqui, peraí. Aí. Para eu saber quanto isso significa em litros, é só dividir por 1.000. Então, eu encontrei 8.000, divido por 1.000, porque eu quero saber em litros. Aí. 8 litros de oxigênio, geralmente, por minuto, se o paciente respirar 16 vezes. Geralmente, a média de respirações, lembra? A Pamela falou na aula, né? Geralmente é de 12 a 20. Então, de 12 a 20, alguns falam 14 a 18, mas em média, 12 a 20 respirações por minuto. Então, vamos chutar que o paciente respirou, sei lá, 20 vezes por minuto. Então, 20... Opa! Falei 20, apertei o número errado aqui, desculpa, gente. 20 vezes 500, que a cada respiração dá 500, ele respirou 20 vezes 10.000 ml. Quero saber quantos litros, tem que dividir isso por 1.000. 10 litros de oxigênio, em média, o
pessoa coloca para dentro em 1 minuto, é muita coisa, né? 10 litros, eu fiquei viajando assim, cara, isso é muita coisa. Tá? Mas lembrando, isso é média, né? Então, em média, 500 ml, não é regra, porque depende do tamanho da pessoa. Né? Um recém-nascido não tem um pulmão como o meu, por exemplo. O meu pulmão é bem maior que o de um recém-nascido. Então, tem todas essas questões que tem que observar, mas isso é só uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Tá? Acho que nem está na apostila, só uma curiosidade mesmo. Deixa eu compartilhar aqui o slide com a turma do Zoom. Dá para ver o slide, pessoal? Agora eu mudei. Dá sim. Perfeito, obrigado. Viu? Bom, vamos lá então. Então, esses movimentos, essa troca respiratória, troca gasosa, foi o que eu falei para vocês. E o nome técnico disso é hematose. Tá? Lembra da troca gasosa? Tem esse nomão aqui, hematose pulmonar. Mas não tem necessidade de a gente falar isso não, é mais fácil chamar de troca gasosa, né? Tem algumas outras informações aqui, eu vou deixar para você, mas eu falei sobre tudo isso aqui, já adiantei o assunto. Nesse slide aqui, ó, tem um vídeo, então se você quer, professor, eu quero ver como que como que acontece essa troca lá dentro. É possível você ver, porque tem um vídeo mostrando exatamente quando sai o gás carbônico e quando entra o oxigênio, é bem legal, tá bom? Vamos lá. Bom, a gente fez toda essa introdução no sistema, uma rápida, né? Lógico, uma rápida introdução no sistema respiratório, para mostrar o quê? Para mostrar que o oxigênio, ou que os exercícios respiratórios são fundamentais para o nosso paciente. Então, muitas vezes o paciente não consegue respirar bem, muitas vezes, sei lá, então, como eu falei, uma sinusite, tem bronquite, ou pegou até mesmo uma gripe, por que não? E a respiração não está tão boa. Geralmente, quando a respiração não está tão boa, o paciente não consegue dormir bem. Não dormindo bem, sistema imunológico, é o sistema de defesa, vai lá embaixo, né? Começa a frequentemente ficar mais doente, porque não descansa. Não dá descanso devido ao corpo, porque está com o nariz, por exemplo, condicionado, todo cheio, não consegue respirar bem, não dorme bem, o sistema imunológico fica fraco, a qualidade de vida cai, esse paciente tende a ficar mais nervoso, mais irritado, mais cansado, e várias outras alterações começam a acontecer, simplesmente porque o paciente não está apresentando respirações adequadas, então não está conseguindo respirar como deveria. E uma curiosidade, eu acho que a Pamela até falou, ela falou. Ela usou um termo chamado apneia. Então, uma famosa condição chamada apneia do sono. O que é isso, professor? Imagina, você está lá dormindo, olha que coisa gostosa, você está dormindo, de repente, você acorda com falta de ar. Ah, mas de vez em quando pode acontecer, não, mas essa falta de ar tem no mínimo a duração de 10 segundos. Imagina você, por 10 segundos, ficar sem respirar. Isso acontece muito em pacientes que são obesos. Então, a obesidade, e principalmente em homens. Então, a apneia do sono é muito comum em homens adultos obesos. A apneia do sono é esse processo, esse período de cessação da respiração. Então, a pessoa fica sem respirar, então cessa a respiração por aproximadamente 10 segundos, mostrando o quê? Logicamente, essa pessoa que tem essa apneia do sono não tem uma vida muito legal. Aí tem vários tratamentos, tem que reduzir o peso, e aí é o pneumologista que vai passar o que tem que ser feito. Mas para mostrar para vocês que respiração tem muito a ver com qualidade de vida. Então, eu conheço uma pessoa próxima que foi diagnosticada com fobia social. Transtorno do pânico e várias coisas assim ela foi diagnosticada. Uma parte do tratamento, toda vez que ela sentir está perdendo o controle, ou começar a sentir a fobia, o desespero, a ansiedade, o médico falou para ela, sabe o que você tem que fazer? Quando isso acontecer, respira profundamente
e solta. Então, respira, fecha os olhos, se concentra, respira profundamente e coloca o ar para fora. E aí, esse é um tratamento para ela. Então, quando ela está agitada, ela melhorou bastante. Está muito agitada, ela começa a fazer os exercícios respiratórios, e aí ela vai se acalmando, acalmando, e vê que aquilo não passa de coisas que a cabeça dela cria. E aí ela fica mais tranquila. Por que isso acontece, professor? Porque essa respiração, quando feita da forma correta, oxigena o nosso cérebro. Ele recebe mais oxigênio, recebendo mais oxigênio, consegue interpretar melhor as situações. Então, caramba, eu estou aqui na sala de aula, mas ninguém vai me agredir. E eu também acho que não vou agredir ninguém. Mas por que eu sei disso? Porque o meu cérebro está oxigenado, eu consigo interpretar que ninguém aqui tem outra intenção se não estudar. E eu nenhuma outra intenção a não ser estar com vocês e estudar também, junto. Mas em pessoas que têm, por exemplo, esse tipo de transtornos, essa interpretação fica defasada. Começa a ter medo das pessoas e vários outros sintomas, a gente vai falar talvez um dia sobre isso. E aí, um tratamento é você respirar melhor. Começar a fazer atividade física, porque a atividade física treina o seu sistema respiratório. Então, quem, por exemplo, corre, tem um sistema respiratório muito melhor. Por quê? Porque quando você corre, você tem que mandar oxigênio para todo o seu corpo. E aí você tem que começar a encontrar o equilíbrio da respiração. Cara, quantas vezes eu tenho que respirar por minuto se eu correr em tal velocidade? O seu corpo vai se adaptando e aí você vai tendo uma melhora significativa na respiração. Bom? Então, essa é a ideia, né? A gente, quando sabe da importância dos movimentos respiratórios, a gente passa a entender e ter esse olhar um pouco mais analítico, mais crítico, assim, quanto à qualidade de vida do paciente por conta da falta da respiração adequada, tá? Bom, obviamente, existem muitos exercícios que podem e são direcionados ao paciente. A Pamela disse, né, na aula de terça-feira, que ela vai fazer ela é fisioterapeuta e curte muito essa área da respiração. Ela vai fazer uma oficina e aí ela vai nos ensinar como é que a gente consegue ajudar de forma simples o nosso paciente, tá? Então, eu recomendo. Ela também ensinou na aula de terça, ela deu dicas como é que a gente consegue ajudar e até mesmo como é que a gente consegue traçar exercícios para a gente. Ela mostrou. Hoje eu subi um vídeo para o YouTube, então quem quiser assistir está lá na íntegra, toda a aula. A gente falou sobre pacientes que têm Covid, alguns cuidados básicos para pacientes com Covid, e a gente deu foco principalmente para a respiração, que é a área dela, e aí ela usou alguns materiais que ela tem. Foi bem legal mesmo, bem legal. Desde coisas que você tem que comprar um equipamento, e ela falou do Respiron, que é aquele que custa R$23, R$24, e ela também foi indo até o mais simples, é uma folha de papel. Ela mostrou, você corta a folha de papel, põe na parede, tenta segurar a folha na parede, só com a sua respiração. Bem legal. Tá no YouTube, tá no canal, eu já subi, eu fiz isso hoje, inclusive, tá certo? Mas ela vai fazer uma oficina específica para isso, e eu não vou perder. Quero aprender mais vezes. E aí, é o que eu sempre falo. Esses profissionais, como por exemplo a Pamela, que é fisioterapeuta, tem domínio e tem muito mais propriedade e habilidade para tratar com esses pontos, porque é uma área deles também. E eles dominam, têm muito mais conhecimento. Então, o cuidador não pode fazer o que ele acha. Nossa, hoje eu vou fazer isso com a dona Helena, que eu vou treinar a respiração dela. Não é por aí. Todo e qualquer exercício, obrigatoriamente, precisa ser autorizado e orientado por um profissional, certo? Então, a gente só pode executar, por exemplo, se o fisioterapeuta recomendar. Aí eu vou seguir o que ele falou. Ele ou ela, né? Vamos lá. Bom, e aí, claro, né? Qual que é a importância da gente saber sobre exercícios respiratórios? Várias importâncias, ou uma importância muito grande, principalmente qualidade de vida,
recuperação do paciente, emocional, que é o que eu falei, o paciente que não respira bem fica irritado, porque não dorme bem, fica chato, irritado, estressado, mal-humorado, ranzinza, muitas vezes fica mais selvagem, no sentido de mais estúpido, mais bruto. Por quê? Não é porque ele quer, não dormiu bem. E aí você sabe que ele... Aí começa a ter vários outros problemas que a gente não associa com o sono. Falta de memória ou comprometimento da memória. Sistema imunológico, sistema de defesa começa a ficar arrasado. Aprendizagem vai lá embaixo. Imagina que é uma criança. Você está cuidando de uma criança. Essa criança tem, sei lá, bronquite. A bronquite atacou, ela não está dormindo bem, mas ela ainda continua indo para a escolinha. Chega em casa, quando a mãe ou a cuidadora vai tomar, o que você aprendeu hoje, ô Pedrinho? Pedrinho, não lembro. Não lembro muito bem. Não, mas você escreveu? Eu escrevi. Vamos ver. O que é isso aqui? Aí você vê lá no caderno, então 1 mais 2. Como é que chama esse sinal aqui, Pedrinho? Que é o sinal de mais. Como é que chama esse sinal? Eu não lembro. Não, o que significa isso aqui? Como é que eu falo essa conta? Eu não lembro. Por que não lembra? Muitas vezes porque não dormiu bem, o cérebro não descansou, não conseguiu processar ali enquanto o professor, a professora, que seja, estava ensinando, lecionando. Percebem? Então, começa lá na respiração. A dificuldade de respiração, não respira muito bem e vai terminar lá na aprendizagem. Termina, e esse paciente ter sempre problema com gripe, será com resfriado, que seja, o sistema imunológico está mais fraco, a criança está estressada, era um doce, de repente começou a virar nervosa, estressada, solta o cachorro em todo mundo, mudança comportamental, que é resultado de algo que a gente nem sempre está lembrando, né? Que é a respiração, que a gente não dá tanto valor, certo? Então, essa é a importância de tentar criar essa linha de raciocínio. Vamos lá. Opa. Aí. Bom, antes de tudo, eu já falo sempre, mas eu gosto sempre de frisar. É fundamental que a gente entenda que existem outros profissionais que nos ajudam a executar, tá? Por exemplo, fisioterapeuta. Tem até uma fisioterapia que é voltada para respiração. Então, é a fisioterapia respiratória. Então, tem fisioterapeutas que são especializados nisso. Fisioterapia respiratória. Não preciso nem dizer, né, que eles têm muita competência para poder lidar com essas situações, certo? Nós não somos fisioterapeutas, portanto, não orientamos nada, mas sim seguimos o que eles dizem. Isso não significa que o nosso trabalho é inferior, pelo contrário. Muito importante também, porque é a gente que faz a coisa acontecer, certo? Eu já citei esses itens aí. Então, é o que eu falei, ó, sempre autorização, alguém vai autorizar, geralmente o médico, e alguém vai orientar você a como fazer, tá? Uma breve definição, existem outras, mas é só uma definição, para a gente entender o que é exercício respiratório. Exercícios respiratórios podem ser entendidos como um conjunto de técnicas que são utilizadas no tratamento complementar das infecções. Isso aqui não foi colocado à toa, tá? Tratamento complementar. O que é algo complementar? É algo que caminha junto com outra coisa. Geralmente, quando no meu caso, eu tenho sinusite. Isso é verdade. Quando ataca, eu tenho que tomar um medicamento. Senão não adianta. Tem que tomar antibiótico, porque a coisa fica feia. Tem dificuldade até para falar, aí fica feia a mesma coisa. Quando ataca, e aí eu tenho que tomar o medicamento. Mas os exercícios respiratórios complementam, auxiliam o tratamento. Então, por um lado, o paciente toma sim o medicamento, toma o remédio, faz o que o médico pediu, e por outro, ele vai auxiliar, vai deixar esse tratamento mais forte por meio dos exercícios respiratórios. Por isso que chama complemento, porque esses exercícios complementam, ajudam, auxiliam e se somam no tratamento medicamentoso
ou seja, no tratamento que é feito com remédio, se somam para conseguir fazer o quanto antes trazer a melhora para o paciente. Professor, só de infecção? Só de doenças? Não. Ah, não. Possíveis traumas. Então, estava um jovem, a flor da idade, amava velocidade, sofreu um acidente de moto e bateu, se colocou contra um muro. Teve um trauma no pulmão. Esse jovem não tem nenhuma doença, mas esse trauma, esse choque que ele levou, né, que bateu os pulmões lá no muro, o meu cunhado fez isso, vai requisitar o quê? Também exercícios respiratórios, porque esse trauma foi muito forte e vai comprometer a respiração dele. Então ele precisa aos poucos ir voltando, entendendo como é que ele vai, como é que respira, qual que é a velocidade, e aí a gente consegue usar também esses exercícios nesses casos, tá? Então, não só no caso de doença, muitas vezes em caso de traumas, limitações, dificuldades, então tem uma bronquite. Vai ajudar com toda certeza. Uma dificuldade de respiração, dá para a gente auxiliar também, com orientação. O que mais? Aí, ó. Isso é bem comum, né? Durante o inverno, geralmente, as crianças tendem a ficar com mais problemas respiratórios. Crianças e idosos também costumam ter muito problema respiratório. Mas o caso das crianças, geralmente, é porque o sistema imunológico delas ainda não está. O sistema imunológico é sistema de defesa, tá? A turma chama no popular de resistência. Já viram falar, está com a resistência baixa, que significa que o organismo dela não está com todas as defesas preservadas. Então, se você não tem, é como uma grande cidade que tem um exército que a protege. Esse exército que protege a cidade não vai deixar o inimigo entrar. Ou pelo menos vai lutar bastante com o inimigo para que ele não entre. E essa é uma analogia. No nosso caso também existe esse exército, que são, e em várias estruturas, mas que compõem o nosso sistema imunológico. Por que você não fica frequentemente gripada? Quer dizer, normalmente não. Porque tem estruturas que combatem e que lutam com essas bactérias, com esses vírus que tentam entrar. Mas se você não dorme bem, se você não come bem, você não pratica atividade física, e aí tem outras coisas também lá que abaixo do imunológico, logo, as bactérias vão ganhar essa batalha e você vai começar a ficar muito doente. E frequentemente, não é de vez em quando tem uma gripe. Sai de uma, pega outra. Sai de uma, entra na outra. E fica nisso. E em crianças isso é bem comum, porque esse sistema de defesa delas ainda não está totalmente desenvolvido. Isso é muito comum, não tem nada a ver com respiração, mas já ouviram falar que idosos e crianças, principalmente crianças, se o escorpião picar, é bem difícil escapar, porque o sistema imunológico delas ainda não consegue combater o veneno do escorpião. Por isso que muitas morrem quando são picadas, porque esse sistema de defesa ainda está se desenvolvendo. E aí o escorpião vem, injeta, inocula o veneno, ela não consegue escapar, geralmente. Então, por isso que as crianças, bebês, por exemplo, e crianças também, até 9 anos, por aí, têm, e geralmente ficam mais, ou apresentam mais problemas respiratórios nesse período, tá bom? Idosos também, lógico, não só crianças, né? E adultos também, mas principalmente crianças e idosos. Obviamente, tem maior risco de ter infecções de garganta, de ouvido e tudo mais. E aí, por exemplo, quando... acho que não está nesse aqui, mas eu vou falar daqui a pouco. Uma massagem, às vezes, aqui no tórax do paciente, no tórax, no abdômen. Tórax, a turma popular que chama de peito. Essa parte que protege os nossos pulmões e tem as nossas costelas, onde os nossos pulmões ficam... fechei. Mas lembram daquela imagem, né? Onde os pulmões ficam, tem essa caixa torácica, esses ossos aqui das costelas que vão proteger o nosso pulmão. Exercícios dessa região, por exemplo, em crianças que estejam enchipadas, com o nariz todo obstruído, ou com asma, com bronquite, geralmente quando você faz exercícios nessa região, você tem um pulmão e o pulmão
tem, vou usar o termo popular, perdão, tá? Tem catarro colado nas paredes do pulmão. Secreção. Quando eu começo a fazer a massagem nessa região, esse catarro, essa secreção, se desprende dos pulmões. E aí, quando a criança tosse, ou, sei lá, escarra, né? Sai. Então, a secreção estava colada. Fiz massagem, a secreção, o catarro se soltou das paredes do pulmão. Quando a criança tosse, ou quando ela espirra, ou quando ela escarra, perdão a expressão, essa secreção, esse catarro é colocado para fora. Então, uma forma, um exercício muito simples, respiratório, é a massagem, que é muito utilizada, inclusive, até mesmo por fisioterapeutas e tudo mais. Por quê? Isso causa, tem um termo feio aqui, grandão aqui, desobstrução. Significa, no popular, desentupir. Tá? Obstrução é sinônimo de entupimento, né? Então, se eu vou desobstruir, eu vou desentupir. Estava tudo entupido, tudo congestionado. Quando eu começo a fazer exercício, a tendência é que isso vá embora e eu consiga trazer alívio e causar a normalização do sistema respiratório da criança ou do paciente, né? Vamos lá. Só para frisar, necessariamente exercícios têm que ser orientados por fisioterapeutas, tá? Mas, lógico, nós, cuidadores, temos um papel fundamental nessa empreitada, que é fazer a coisa acontecer. Executar com o auxílio, com a supervisão, com a orientação dos fisioterapeutas, certo? Bom, então tá aqui, ó, eu já falei, já adiantei. Massagens para desobstrução. Professor, você falou do tórax, eu lembro dessa palavra, mas eu não lembro dessa palavra, abdômen. O que é isso? Popular barriga. Então, substituam tórax por peito e abdômen por barriga. Então, massagem nessas duas regiões fazem com que você, geralmente, os pacientes tenham essa desobstrução, consegue desentupir e aí colocar a secreção mais facilmente para fora, certo? Vamos lá. Uma doença, essa é famosa. Já ouviram falar, com certeza, de tuberculose? Tuberculose, pneumonia, né? São doenças severas. E são doenças do nosso sistema respiratório. Pneumonia e idosos, é difícil, é bem complicado o idoso com pneumonia, porque a doença vem para arrebentar mesmo, tá? Então, essas são algumas medidas que a gente sempre tem que estar atento. Então, o paciente, acho que inclusive aqui vai falar, né? Muitas vezes o paciente, aqui, ó, nesse slide inclusive já fala, o paciente fica muito tempo acamado, deitado muito tempo, fica limitado só ali na cama, não sai, não anda, não faz nada, fica só deitado o dia todinho. Geralmente, esse tipo de comportamento, não ficar deitado, acamado o dia todo, faz com que haja um acúmulo de secreções lá no pulmão do paciente. O que é a secreção? Lembra que eu falei catarro? O paciente fica muito tempo deitado, por ficar nessa posição por muito tempo, por um longo período, às vezes semanas, meses, às vezes até anos, isso faz com que haja um acúmulo de catarro ou secreção dentro dos pulmões, e esse acúmulo geralmente começa a causar, por exemplo, a pneumonia. Ela adora esse tipo de condição. Você tem a infecção e tudo mais. Então, muita atenção, são cuidados simples. Se um paciente começa a fazer atividade física, que foi o que a gente falou, a gente vai falar no próximo capítulo sobre exercícios físicos para acamados. A gente vai falar daqui a pouco. Acho que dá tempo de pelo menos começar hoje. A gente vai falar. Mas, se o paciente fica muito tempo acamado, cuidado que ele tem muito mais chance de desenvolver, por exemplo, pneumonia, certo? Por conta que estar acamado é uma condição que favorece o acúmulo de catarro, secreção. Bom, o cuidador pode ajudar o fisioterapeuta e outros profissionais a realizarem os exercícios respiratórios.
E aqui, ó, por quê? Porque isso contribui para a eliminação das secreções. O catarro, né? Vai sair mais fácil, como eu falei, que se desprende das paredes dos pulmões. Consequentemente, há uma melhora na entrada de ar. Não é pela boca, mas sim pelo caminho normal, que é a cavidade nasal, como a gente viu. Estava tudo entupido. Comecei a soltar, comecei a colocar para fora esse catarro, o ar entra melhor, consequentemente eu provavelmente, vou começar a ter uma qualidade de vida maior, começar a dormir mais, não ficar tão nervoso, começar a aprender mais na escola. A minha memória não vai começar a ter problemas, que a falta de sono compromete várias coisas do nosso organismo, a memória é uma delas, tá certo? Então, eu consigo melhorar a respiração quando eu, por exemplo, desobstruo os pulmões do paciente. E aí, obviamente, acabo diminuindo, né, reduzindo a chance disso causar uma pneumonia nele. Falando de pneumonia, tá aí, ó. De forma simples, é uma infecção que inflama os sacos de ar em um ou ambos os pulmões, e aí eles ficam cheios de líquido ou pus. Deixa eu no slide 23, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Mostrar aqui. Aqui, ó. Tem o pulmão. Geralmente, um pulmão ou os dois ficam cheios de pus ou de líquidos. E esse acúmulo de líquidos, o que acontece? As bactérias se alimentam desse líquido, desse pus. E aí isso vai cada vez mais piorando a situação, porque você começa a ter um aumento de bactérias ali dentro, um desenvolvimento de bactérias dentro do pulmão da pessoa, e aí, infelizmente, e aí a tuberculose é bem pior, né? Tuberculose, inclusive, é um dado... Professor, Acho que eu não deixei ela aqui, né? Não, vou falar para vocês um dado. Oi, alguém falou alguma coisa? a Leide, Ô, Leide. Oi. a minha mãe está em tratamento de tuberculose. Ela tá? Tá. Quantos anos ela tem, Ela está Leide? na medicação mecânica. Mecânica? É, a mecânica. A dose mecânica já. E ela tem quanto tempo, Leide, que ela tá? Então, ela começou, já foi o ano passado, foi de setembro para outubro do ano passado. Nossa. Aí ela só deixou para diagnosticar agora, finalzinho de dezembro. Quando foi em janeiro, eu fui buscar ela em Minas, ela já chegou aqui em tratamento. Aí vai fazer 3 meses já. De tratamento. 3 meses de tratamento. Aí tá indo bem. É pneumonia ou tuberculose? Tuberculose. Tuberculose a Leite falou, é uma aluna nossa da outra turma, que ela que a mãe dela estava em Minas e aí pegou tuberculose. E aí ela está em tratamento tem 3 meses e graças a Deus está indo tudo bem. Isso que ela falou. Tuberculose é uma doença misteriosa. Geralmente, ela acomete 10 milhões de pessoas no mundo todo. E ela é contagiosa. Anualmente, extremamente contagiosa. Altamente contagiosa. Altamente. Pegou? Deu a pneumonia depois da tuberculose. Foi encarregado. Assim, geralmente mata 1 milhão de pessoas por ano. Tuberculose. O resto despachou ela. É altamente contaminada, assim, ela é contagiosa, pega muito mesmo. Então, galera do Zoom, a Máxima também disse que a irmã dela pegou, ficou bem ruim também. Então, assim, são condições, né? Obrigado, viu, Leite? Obrigado, Máxima, também pelo relato de vocês. São condições que... Obrigado. São condições que a gente tem que o quê? Tem que tomar muito cuidado, né? Que foi o que você falou. Começou a ter acúmulo de secreção no pulmão. Cara, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer alguma coisa, porque se isso evolui para uma tuberculose, ou para